Cidade Notícias Interativo de volta, vamos às participações de você que está aí em casa nos acompanhando. Pessoal lá da Rua da Penha, no bairro São Lourenço, reclamando aí, dizendo que todo final de semana tem barulho de som lá, tem som alto todo final de semana, o que acaba incomodando os moradores da Rua da Penha, no bairro São Lourenço. E os moradores fazem o apelo aí às autoridades para que tomem providências, né? Lá na Rua da Penha, no bairro São Lourenço, problema que os moradores têm enfrentado todo final de semana, questão de som alto. Queria mandar um abraço para Andreilton, lá do bairro Redenção, professora Gorete também que nos acompanha todos os dias, Dona Helenice, o Carlos Ferraz, tem a Maria também lá do Jerusalém, Sandra Ferraz, várias pessoas nos acompanhando todos os dias aqui no Cidade Notícias Interativo. Manda sua mensagem para a gente. Se a gente não responder no programa, a gente responde posteriormente aqui nos próximos programas, tá bom? Que agora a gente vai falar sobre a questão da previsão do tempo. Mais chuvas são esperadas aqui para Teixeira de Freitas e também para a região. A gente confere agora os detalhes. Ventos continuam trazendo nuvens carregadas para a Bahia. Possibilidade de pancadas de chuvas nesta quarta-feira em algumas cidades do Centro-Sul e Centro-Norte baiano. Boa parte do litoral pode contar com quantidade de águas. O tempo segue instável. Dia chuvoso em Porto Seguro. O sol aparece em Mucuri, Medeiros Neto e Itamaraju, mas não elimina a possibilidade de chuvas dispersas durante o dia e leves à noite. Sol entre nuvens também em Teixeira de Freitas, na quarta e quinta-feira. Há risco de pé d'água. Com o tempo chuvoso, as temperaturas ficarão entre 16 e 26 graus. Vamos dar uma conferida agora como fica a vacinação no período da tarde. Amanhã, no período da tarde, tem dose 2 da Pfizer para maiores de 12 anos vacinados com dose 1 até o dia 25 de maio. Tem dose 3 para maiores de 18 anos vacinados com dose 2 de qualquer imunizante até o dia 20 de março. Também para vacinados até o dia 20 de março, tem dose 4 para maiores de 40 anos, com dose 3. No caso, o local de vacinação é na Unidade Básica de Saúde do Vila Caraípe. O horário de vacinação será de 1 às 4h30 da tarde. Serão disponibilizadas 75 doses. Tem dose 2 de AstraZeneca para maiores de 18 anos vacinados com dose 1 até o dia 25 de maio. Dose 3 para maiores de 18 anos vacinados com dose 2 de qualquer imunizante até o dia 20 de março. E dose 4 para maiores de 40 anos vacinados com dose 3 de qualquer imunizante também até o dia 20 de março. O local de vacinação é na Unidade Básica de Saúde do Novo Jerusalém, de 1 às 4h30 da tarde. Tem vacina pediátrica também no período da tarde. Dose 1 da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Dose 2 para vacinados com dose 1 até o dia 24 de maio. O local de vacinação será na Unidade Básica de Saúde do Liberdade 1 e também na Unidade Básica de Saúde do Redenção. Horário de vacinação de 1 às 4h30 da tarde. Tem ainda dose 1 de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidade. Dose 2 para vacinados com dose 1 até o dia 23/6. Dose 3 para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos vacinados com dose 2 até o dia 20 de março. Locais de vacinação, unidades básicas do Jerusalém e Bela Vista 2. Horário de 1 às 4h30 da tarde. É necessário a presença dos pais ou responsáveis legais ou uma pessoa maior de idade com termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis legais. E agora as informações da Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas. Boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica aqui do município informa 45 novos casos confirmados da doença. 56 pessoas estão com a Covid-19 ativa, ou seja, elas podem transmitir a doença. Sobre a questão da ocupação de leitos aqui em Teixeira de Freitas, na rede pública, no Hospital Municipal, há 3 pacientes na enfermaria e não há internados na UTI. Não há internados também na UPA 24 horas. Segue uma pessoa internada na UME. Já na rede privada, uma pessoa continua internada na enfermaria e outras 3 na UTI. São 380 mortes desde o início da pandemia e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas internadas
podem ainda ter sequelas, mas não necessariamente estão com a Covid-19 ativa, ou seja, não tem o risco aí dessas pessoas transmitirem a doença, elas apenas estão internadas ali devido a algumas sequelas que ficaram aí da Covid-19. Agora, eu lhe pergunto, você sabe o que é psoríase? A doença, ela atinge geralmente a pele da pessoa e ocorre quando as células da pele, elas se acumulam e formam aí algumas cascas e escamas, além de manchas também secas que causam coceira. Nós conversamos com a dermatologista Clécia Rocha e ela explica melhor sobre a doença. Uma psoríase, ela é uma dermatose de caráter crônico inflamatória, em que ela leva à formação de placas avermelhadas e descamativas. Geralmente dá em região dos cotovelos, região dos joelhos, pode dar em toda a área do corpo, até mesmo no couro cabeludo. Ela é uma dermatose, como eu falei, ela é crônica, mas a gente consegue deixar a pele sem essa lesão, mas é um paciente que ele tem que estar atento, porque volta e meia essas lesões podem retornar, principalmente se ele estiver com um quadro sistêmico de inflamação. Uhum. São como se fossem, então, pequenos machucados? Como que seria? É como se fossem placas mesmo na pele, arredondadas e avermelhadas. E elas geralmente são pouco sintomáticas, os pacientes, às vezes, geralmente não sentem muita coisa, raramente um prurido, ela não é transmissível, e o que é muito importante que o paciente tenha noção, que não é uma lesão apenas na pele, ela significa que seu organismo está inflamado. Só para você ter noção, as mesmas substâncias, algumas das substâncias que produzem as lesões na pele, são as mesmas que vão lá no coração, na artéria, lá do nosso coração, nas coronárias, e fazem formação de placas. E aí, o paciente que tem psoríase, tanto é que ele tem uma chance de 5 vezes a mais do que a população de infartar, porque ele está num status inflamatório. Antigamente, não se sabia dessa relação, não se sabia que era um problema de ordem sistêmica, mas hoje nós temos essa noção que é um paciente que requer muitos cuidados, não somente com a lesão na pele, mas com o seu organismo de um modo geral. Geralmente, o que pode causar isso? Pode ser passado de forma hereditária, você falou que é uma questão crônica, né? Sim, 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 sim. Tem sim um gene específico que pode estar relacionado, que está relacionado com a psoríase, mas existem pacientes que desencadeiam a partir dos 40 anos de idade, e existem esses gatilhos, que mesmo sem aquele gene, dizendo que o paciente nasceu com aquela predisposição para desenvolver a psoríase, ele pode desenvolver. Quais são esses gatilhos, tá? O tabagismo, o álcool, o estresse elevado, tudo isso aí, a obesidade, sobrepeso, tudo isso é um gatilho para desencadear esse quadro de psoríase. E o que a pessoa pode estar fazendo para poder tentar amenizar esses quadros assim? Ó, eu sempre falo, quando meu paciente chega até mim, o diagnóstico da psoríase é bem fácil para o médico dermatologista, a gente examina, já dá logo o diagnóstico, é fácil, e quando chega até mim eu já esclareço, você tem uma doença inflamatória crônica, precisa mudar o estilo de vida. Precisa mudar o estilo de vida. Porque não adianta apenas tratar a lesão, aquilo que eu falei para você. Ele é um problema de ordem sistêmica. Então, é um paciente que a gente conversa, eu educo ele, eu ensino a ele sobre a doença e explico quão importante é dormir bem, dormir cedo, alimentar-se bem, alimentar-se com alimentos anti-inflamatórios, os vegetais, as verduras, alimentos cozidos, tirar os alimentos fritos, grelhados, carne, açúcar, leite, glúten, são alimentos extremamente inflamatórios e pioram essas lesões. Então, eu oriento a ele sobre a alimentação. Eu digo que a alimentação hoje em dia é metade do tratamento, não somente para psoríase, quanto para acne, para dermatite seborreica. Doenças de caráter crônico, elas sempre têm esse grande pilar de tratamento, que é melhorar a alimentação. Então, falei do sono, falei da alimentação, gestão do estresse,
exercício físico, controle de peso, diminuição desses gatilhos, né, caso o paciente fume, caso o paciente beba, tudo isso para que o paciente tenha noção que ele precisa ter uma modificação no estilo de vida para ter o resultado do jeito que ele deseja e merece. Não existe cura, né, doutora? Por se tratar de uma doença crônica. Não tem cura, mas assim como o diabetes, a gente consegue controlar. E o paciente consegue conviver muito bem ao longo da vida dele, sem lesões e controlado. Certo. Existe algo mais que você queira falar que você acha que é importante que as pessoas saibam sobre esse assunto, o que serve como forma de alerta até mesmo para essas pessoas que talvez se deparem com uma situação como essa? Eu acho que a grande informação sobre psoríase que pode ser revelada para as pessoas que nos assistem é que não é uma doença apenas na pele. Ela é uma doença sistêmica e quem tem psoríase tem maiores riscos de outras doenças crônicas também. Já falei da doença arterial coronariana, maior risco de infarto, maior risco de doenças metabólicas, maior risco de diabetes, tá? Maior risco de doenças neurodegenerativas, porque todas essas doenças elas têm como um padrão, que é um padrão de doença inflamatória. Então, muitas vezes, a sua pele já está revelando o que está acontecendo dentro de você. Então, é importante que o paciente, além de, obviamente, buscar o tratamento com um dermatologista, mas que ele tenha essa noção que ele precisa mudar o estilo de vida dele para caminhar para um estilo de vida anti-inflamatório que é mais saudável. Agora a gente fala sobre a Covid-19 em todo o estado da Bahia. De acordo com o boletim divulgado ontem pela CESAB, foram notificados 255 novos casos da Covid-19 em todo o estado. 2.528 pessoas se recuperaram nas últimas horas. São 14.855 baianos que estão com a doença ativa. Podem transmitir a Covid-19. 12 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 30.197 mortes desde o início da pandemia. O total de doses aplicadas na população baiana já ultrapassa aí, total de segunda dose, dose única e dose de reforço já ultrapassa os 18 milhões e 400 mil as 18 milhões e 400 mil doses aplicadas em toda a população baiana. Quando a gente fala sobre a questão das crianças vacinadas com a primeira e segunda dose, já somam aí 1.575.950 crianças baianas vacinadas contra a Covid aqui em todo o estado. A gente chega ao fim dessa edição do Cidade Notícias Interativo de hoje. Tem o Cidade Notícias Interativo mais tarde e amanhã eu espero você à 1h da tarde, novamente aqui coladinho com a gente. Um excelente dia, até amanhã.